coloque agora em todos os comentários sobre a hashtag impeachment já. Isso é gravíssimo. Olha só o que eu vou mostrar para vocês sobre essa questão do roubo que fizeram com os aposentados. Ele tem que ser impeachmentado. Atas de reuniões que mostram que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias. Tá vendo? Sabe? Mas levou quase um ano para tomar as primeiras providências. O Conselho Nacional da Previdência Social é presidido pelo ministro da Previdência e reúne a cúpula da pasta e do INSS, além de associações de aposentados, sindicatos e entidades patronais. O Conselho estabelece diretrizes, acompanha e avalia a gestão da Previdência. O esquema de fraudes pode ter desviado mais de 6 bilhões de reais de aposentadorias e pensões do INSS. Segundo as investigações, 11 associações são suspeitas de descontar valores de mensalidades dos aposentados sem a permissão deles. Olha que absurdo. O primeiro alerta ao ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi feito em uma reunião do Conselho no dia 12 de junho de 2023. De acordo com a ata, abertos os trabalhos, a conselheira Tônia Galetti relatou que havia solicitado a inclusão da discussão sobre os acordos de cooperação técnica, ACTs, das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS, a qual não foi aprovada, uma vez que a pauta já estava elaborada. Lupe rejeitou o pedido por não estar na pauta. A conselheira reforçou a solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas. Pediu que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com o INSS, a curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. Ainda segundo a ata, Carlos Lupe registrou que a solicitação era relevante, porém não havia condições de fazê-la de imediato, visto que seria necessário realizar um levantamento mais preciso. O ministro, então, solicitou que o tema fosse pautado para a reunião do mês seguinte, em 27 de julho de 2023, o que mais uma vez não aconteceu. O Conselho optou por encaminhar outros assuntos. A primeira medida concreta do INSS para tentar frear os golpes só foi tomada em março de 2024, quando o órgão publicou novas regras para que as associações fizessem os descontos nas aposentadorias. Naquele momento, o assunto já era objeto de apuração da Controladoria Geral e do Tribunal de Contas da União. O Jornal Nacional analisou as atas das 23 reuniões do Conselho durante a gestão Lupe. Constatou que as fraudes só foram efetivamente pautadas e discutidas na reunião de abril do ano passado, 10 meses após o alerta. Uma auditoria da CGU mostra que o volume de descontos triplicou em menos de um ano, chegando a quase 250 milhões de reais por mês, exatamente no período em que o ministro Carlos Lupe não tomou medidas concretas, mesmo tendo sido alertado. Apesar dos alertas da conselheira e mesmo depois da inclusão das fraudes nas reuniões do Conselho, em abril do ano passado, os descontos com indícios de fraude só foram interrompidos nesta semana com a operação da Polícia Federal e da CGU. As associações suspeitas também só foram descredenciadas após a operação. Por mensagem, o ministro Carlos Lupe confirmou que o tema das fraudes foi apresentado no Conselho em junho de 2023 e afirmou que a partir de então o INSS começou a rever normas e a formular eu já vinha denunciando isso aqui desde o ano passado, janeiro de 2024, com contra-cheque aqui de aposentados mostrando desconto indevido. Então o que a gente tem que fazer? Que o presidente do INSS já tem que ser convocado. E esse ministro aqui também tem que ser convocado lá na Comissão de Fiscalização do Senado. Eu e o senador Jean também estamos pedindo uma CPI, uma CPMI para entrar também os deputados federais, para a gente poder fiscalizar tudo. Todos que fizeram essa sacanagem, essa covardia com o aposentado aqui, tem que pagar por isso, inclusive o governo. Não é só esse ministro que tem que ser impeachmentado, não. Se precisar, impeachment o Lula também. Porque ele é ministro do Lula. Tá tudo prevaricando aqui, ó. Isso que já vem desde 2023. Ano passado, eu denunciei isso aqui, mostrando contra-cheque de aposentado. Eu já vim alertando isso aqui, não é de hoje. Então, além da CPMI, que pode, às vezes, não pode ser pautada por agora, porque a gente tem que recolher assinaturas, agora, de urgente, tanto o Lupe, né, que é o ministro, e tanto o presidente do INSS, eles têm que ser convocados para poder esclarecer essa vergonha. 6 bi. E ainda, sabe que é o pior de tudo? O pior de tudo é a turma do governo do Lula, o PSOL, querendo agora
abrir agora o empréstimo dos 6 bi para poder pagar esse pessoal, mas quem vai pagar é o próprio aposentado. É você que está vendo esse vídeo aqui também, está vendo seus impostos, querendo pegar um empréstimo para que você pague a conta. Quem tem que pagar a conta é quem prevaricou, quem tem que pagar a conta é quem roubou. Além de pagar a conta, tem que estar na cadeia. Olha que ideia de jirico do pessoal do PSOL, da turma do Lula, querendo fazer um empréstimo agora para poder pagar os aposentados. Mas quem vai pagar isso é os próprios aposentados. Olha a cabeça desse povo, que loucura. Eu vou dar uma sugestão aqui, não foi 6 bi? O ano que vem tem 6 bi para gastar com eleição, para gastar com os políticos, para fazer a festa da democracia. Tira dos 6 bi do fundo eleitoral, do fundo partidário, e devolve para os aposentados. Não é o povo que tem que pagar essa conta. Quem tem que pagar essa conta é quem roubou, quem desviou, e além de pagar, ir para cadeia. Vamos para cima, tamo junto.